Glória a Deus, é isso aí. Amém? Amém. Todo mundo já abriu em Levíticos aí? Amém. Amém. É o 10º livro da Bíblia, amém? É, 10-7. Então o terceiro livro aí, né? Escrito Obrigado. por Moisés, né? Livro de Moisés, chamado Levítico. Todos estão com o nosso material Sim. aí? É isso. Amém? Então hoje nós estamos dando início, né, ao livro de Levítico, Pode que dar. para muitos nem gosta de ler, já tá lendo a Bíblia, já passa, pula, né, o Levíticos, Nossa, né? é maravilhoso. Que quer escutar algumas histórias mais com sangue, com mais ação, aí não quer escutar leis, detalhes que Deus queria dar ali, né? E passa, pula logo. Tem gente que pula até os 5 primeiros livros para começar a ler ali Josué em diante, etc. Mas Levítico foi escrito com um propósito. O propósito, né, tem uma importância para toda a Bíblia, né? Nós vemos que Jesus deu referência ali de Levítico. Paulo também falou sobre algumas passagens de Levítico também no Novo Testamento. Pedro. Então tem alguns críticos por aí que falam que nem foi Moisés que escreveu, tal. E a gente vai ver aqui que não tem como não ter sido Moisés, né? Então a data que foi escrito ali, ó, deixa eu passar aqui, ó, como dados importantes. O tema desse livro é a santidade, tá? Você vai ver no geral, no que fala, coisa número 1 é santidade. A data foi escrita entre 1445 a 1405, não sabe exatamente. É o contrário. O versículo chave, não, tá certo. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. O versículo chave, capítulo 19, versículo 2. Vamos ler aí? Capítulo 19, versículo 2. Do capítulo do livro todo? Levítico, capítulo 19. Não, calma, você falou Versículo o versículo 2. chave. É o mais importante do livro todo. Ok. Eu ouvi ele 2 vezes. É o versículo coração, né, do livro. Levítico 19:2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Glória a Deus. E essa fala que Deus falou para Moisés falar para o povo aqui, vai ter em muitos outros lugares os profetas de Deus lembrando o povo: olha, sejam santos, porque está escrito, eu, o Senhor, sou santo, né? Até em Hebreus também fala sobre isso, cita essa passagem. Então aqui em Levítico, esse é o versículo coração, o versículo, as pessoas na teologia chamam de versículo áureo, né? Ali o principal, tá? De Levítico, né? E a autoria Moisés, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 aí, ó. Vamos começar já aí. Capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo. Aí você vai ver vários, vamos colocar 80% dos capítulos começa assim: e falou o Senhor a Moisés. Você vai ver aqui, ó, quase todo aqui, no comecinho 2 e 3 não. Aí no capítulo 4, falou mais o Senhor a Moisés. O 5 não, aí o 6 fala, falou mais o Senhor a Moisés, dá novas instruções. Aí no 8, capítulo 8 diz, falou mais o Senhor a Moisés. E aí por diante. Você vai ver, a maioria dos capítulos começa o Senhor dando instruções a Moisés, né? Tá bom? Então, nós vamos estar... Eu não sei porque não está reconhecendo a minha face, porque se eu e você somos um, entendeu? Ai, Jesus. E o conteúdo, assim, no geral, né, panorâmico ali, do capítulo 1 ao 7, vai falar sobre as regras como sacrifício, regras para sacrifícios a Deus. Deus fala para Moisés ensinar o povo cada diferente tipo de sacrifício, como fazer, a maneira certinho, como que Deus se agrada,
né? Como a gente estava conversando no início aqui sobre Adão e Caim e Abel, né? Por que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim? Porque Abel fez de uma maneira que Deus gostava, né? Por isso que Deus ensinou, para poder não repudiar, vamos dizer, para não rejeitar sacrifício dos homens, mas que fosse de acordo com a vontade dele. Hoje, tudo que nós fazemos na igreja, ler a Bíblia, levantar a mão para adorar, cantar para o Senhor, tudo que a gente faz na igreja tem tudo base na Bíblia. Falar glória a Deus. Tudo isso, né? Jargão de cristão, falar a paz do Senhor, irmão, Jesus falou para nós fazermos, tudo tem um porquê. Como fazemos, procuramos fazer, né? Da forma que Deus nos ensinou, como que Ele gosta. Amém? Amém. Então, no capítulo 1, eu vou tentar ir hoje aqui, ó, do capítulo 1 até o 15, tá? Essa metade aqui, e um próximo estudo, falar a outra segunda metade, né? Vamos passar meio que por cima, assim, a gente vai pegar alguns detalhes mais importantes. E esse livro de Levítico, irmãos, ele é tão importante para todo cristão estudar, porque muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, esse livro, ela fala assim, no sacrifício, nossa, do Antigo Testamento lá, não sabe os detalhes, não sabe o porquê, não sabe como, não sabe de nada. Aí só descarta como se fosse uma coisa ruim, uma coisa que passou, que não sei o que lá. Não, como você vai ver, conhecendo mais um pouco mais agora, e como a Carol sempre fala, né? Irmãos, leiam antes, leiam depois, para vocês ficarem inteirados, ficarem ali, né, atualizados com o que o professor está falando, explicando. Porque eu não vou passar versículo por versículo, essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é pegar um capítulo ou uns 2 capítulos, dependendo de contar o contexto ali, numa história geral que dá pra gente falar por cima, né? As partes principais, não é nossa intenção passar versículo por versículo, tá bom? Então, esse capítulo 1 até o 7 tem o mesmo enredo ali, tem o mesmo conteúdo, falando sobre o sacrifício, diferentes tipos de sacrifícios, a gente vai ver já, e como fazer cada um deles, porque cada um deles tinha um significado diferente, era um sacrifício diferente, tá? A gente vai ver já. Então tinha uma maneira certa que Deus queria. A mesma coisa, você vai, por exemplo, a gente vai jantar na casa da Carol, e a Carol fala assim, gente, como por exemplo, no meu aniversário, você fala, pastor, vem aqui, quero fazer um jantar com o senhor, um presente de aniversário, você e a sua família. E você fez um prato lá, uma comida que eu gostasse e tal, não sei o que. Te honrei. Entendeu? Me honrou, fez como sacrifício para mim, tipo assim, né? Para me agradar, um presente. Sacrifícios também são presentes para Deus. Não é somente um pedido de perdão. Tem diferentes sacrifícios, a gente vai ver. Então a Carol fez de uma maneira que eu gostasse, porque era para quem? Era para mim. Então sacrifícios são para Deus, nós temos que fazer como Ele se agrada, né? O ser agradável a Deus. Então de 8 a 10 aí, consagração dos sacerdotes, ali que começou, né? Vamos falar aí que começou o sacerdócio ali dos levitas, depois definição de puro e impuro, tá? Vamos pegar essas 3 aqui hoje, foi, né, a minha programação para hoje. Então, cadê? Deixa eu passar aqui, ó. Então vamos começar aí do 1 até uma pergunta até aqui, gente. Não. Do 5 para lá eu tenho vários. Vamos lá, colocando no computador aqui. Então aí do 1 ao 7, como sacrificar a Deus. Nesses capítulos aprendemos como Deus queria que os sacrifícios fossem feitos. Tanto sacrifícios voluntários, né, como presentes, como obrigatórios, né, pedido de perdão pelos seus pecados. A importância do animal substituto e o derramar do seu sangue para a expiação do culpado, né? Então nós vamos ver aí no capítulo 1, vamos estar tudo aberto aí já, né, na verdade? Capítulo 1 aí, não sei como está na sua Bíblia, o título no começo aí, tá, o meu tá Holocaustos, tá? Eu também. Aqui vai estar ofertas queimadas, holocausto isso, sacrifício de oferta queimada, o animal queimado, tá bom? Todo ele, ali ó, podia ser um boi, um cordeiro, um bode, né? Ou um pombo macho, ou um pombinho sem defeito. A prática, o ofertante pousava as mãos sobre a cabeça do sacrifício, mata-o, esquarteja e lava. O sacerdote espalha o sangue sobre o altar e queima a carcaça. Não era para queimar o sangue, aspergia em volta. Cada
tinha um porquê, né, que Deus queria ali. Não sabemos exatamente os significados eternos desse sacrifício, como fazer, mas Deus se agradava, tá? O significado era uma oferta voluntária, simbolizava completa entrega a Deus. Esse sacrifício voluntário também tipifica Cristo, que ele se voluntariou para ir para a cruz, né? Foi um sacrifício voluntário, né? Então, fala do versículo 1, vamos ler só o comecinho para a gente entender um pouquinho. E falou o Senhor a Moisés, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, da vaca e das ovelhas. E a sua oferta por holocausto de gado oferecerá macho sem mancha, né? Sempre o melhor a Deus. Ele queria um animal puro ali. E a porta da tenda da congregação. E oferecerá de sua própria vontade, ou seja, voluntário, perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e espargirão sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o animal, aí vai dando detalhes, tá? Olha o versículo 9 aí, uma coisa interessante. Porém, a sua fressura, está na minha tradução, e outras traduções diz miúdos, vísceras, né? E as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, Deus é um presente para Deus, que Deus o que? Se agradava com aquilo, né? Não é lá em Apocalipse, não fala sobre isso? Que nossas orações é como um cheiro suave às alinhas de Deus também, né? Nosso sacrifício de oração, de adoração ao Senhor no Novo Testamento. Então, tudo aquilo, como sempre falei, eram tipos, né? Algo que tipificava aquilo que realmente havia de vir, uma sombra daquilo real, que era verdadeiro e que Deus tinha para nós. Tá bom? Amém? Amém. Então aí depois tinha a oferta de cereais. Na minha Bíblia aqui, deixa eu ver, tá falando oblação, depende da tradução aí. A de vocês está como? Oferta de cereais. Cereais. De manjares. Capítulo 2. Posso mover aqui também? Pastor, com certeza alguém poderia ter questionado essa questão aí de sacrifício. Que coisa do tipo assim, a gente faz um sacrifício, mas o sacrifício não é nosso, né? É do próprio bicho que vai. Sim. É difícil de entender isso, né? Porque nós não somos Deus, né? O sacrifício era para Deus, Deus queria isso, entendeu? A coisa número 1 do sacrifício era o quê? Para perdão dos pecados, ok? Coisa número 1. Lá em Romanos capítulo 5 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Eles pecaram, então quem tinha que morrer era eles, os homens. Exato. Só que para eles não morrer, Deus foi bondoso e falou assim: olha, usa o animal como substituto, entendeu? E eu vou aceitar, se fosse uma expiação, como diz nós teólogos, era algo provisório, não era algo perfeito como o sacrifício de Cristo, entendeu? Mas, pô, o animal... Se eu pensar assim, então, hoje, que a gente, né, trazendo no dia de hoje, que a gente zela tanto pelos animais, de não sofrer, porque, tudo bem, eles tinham que fazer, a ação era uma forma de devoção, mas é bem sofrido pro bicho, né? Tipo, é um sofrimento bizarro. Tipo, aí, tipo assim, eu digo assim, por mais que a ação seja uma coisa para eu me arrepender, ainda vou fazer um ritual, né? Vou preparar um tempo, vai tomar muito tempo de vida. Mas assim, eu diria assim, tá fácil para mim, né? Não vou sofrer, a pessoa não tá sofrendo nada. Então, mas aí que tinha que mostrar arrependimento, tinha que colocar a mão na cabeça do animal ali, tinha que fazer uma oração de perdão, tinha um monte de coisa. Por isso que não era um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito tem que ser de Cristo para realmente ter o efeito completo, né?
Tá bom? Vamos O lá. animal Ele é não de sofria, Deus. só matava Ele ele. é de Deus. Sim, Ele eles faz fazem o que já, ele quer. comer. Então ele faz o que quiser. Vamos lá. Então, tinha a oferta de cereais, que não eram animais, que era grãos, flor de farinha, com óleo, né, de oliva e sal, mas nunca com qualquer fermento. Tá bom? Então tinha oferta de cereais, que era também de gratidão a Deus, pela colheita, gratidão pelas provisões de Deus. Posso Tá? fazer uma pergunta? Isso aqui, ó, esse aqui é o capítulo 2, né, que vai até os 6, até não, tá? Ponto e vírgula. Então o capítulo 2 fala sobre isso, e lá no 6 fala novamente uma palhinha, né, fala um pedacinho sobre isso novamente, tá? Sobre ofertas de cereais ali. Fala, Carol. Posso fazer uma pergunta? Não chega no 5 ainda. Calma, não é no 5, rapidinho. É antes que eu esqueça, eu tô a perguntar isso já tem um tempão. Eu li que as Posso pessoas ter uma que aguinha, por bebem vinho falavam que Jesus bebia vinho. Uhum. Ah, eu posso beber vinho porque Jesus também bebia vinho, certo? Só que eu vi um pregador falando que o vinho que Jesus bebia, na verdade não era vinho, porque não era uma bebida fermentada, era suco de uva. Isso procede? A palavra que fala vinho ali é oinos. Oinos era usado tanto para vinho como para suco de uva, os dois. Beer, os dois. Você vê achados hoje em dia em outras culturas, tá? Que usava a mesma palavra lá da época. Fala assim, o oinos que eu espremia no copo. Tipo assim, várias coisas achadas que os judeus escreveram lá na Babilônia, em outras como posso dizer, em outros povos, em outras épocas, que essa palavra também na época era muito usada, né? Uma palavra grega ali, que era oinos, que também era usada tanto para o vinho, que embriagava, como para o suco de uva também. Por exemplo, mas na Santa Ceia beberam vinho, e aí? Na Santa Ceia foi o quê? O vinho que foi usado, o ônibus que foi usado da onde? Da Páscoa. É ou não é? Eles cearam a Páscoa, e da Páscoa pegou ali as coisas, os componentes da Páscoa e fizeram a Santa Ceia. Na Páscoa não podia ter fermento de nada. Tanto do suco ali do vinho, como do pão, não podia ter nada. Até aqui, ó, até para o sacrifício para Deus não podia ter fermento. Entendeu? Os animais tinham que ser puros, não tinham que ter Mas fermento. então Jesus bebia vinho Eu creio que fermentado. Jesus bebeu vinho sem fermento. Sem fermento. Sem fermentação. Também acredito Entendeu? nisso. Pastor, Há um estudo, eu tenho um estudo no meu celular aqui, quiser um ano no final do estudo aqui. No capítulo 10, a gente vai, capítulo 10 a gente vai falar sobre isso de novo. Tá. Deus era fitness. Olha lá. Sem fermento. Tá? Então no capítulo 2 aqui, que nós vamos ler aqui, fala sobre especificando detalhes e tal, tá bom? Depois, oferta de comunhão, capítulo 3, Levítico 3, depois no 7 ele menciona novamente, do 11 ao 36, que é qualquer animal sem mancha, do rebanho de gado ou de ovelhas. É a prática ali, ó, né? Fazia ali o sacrifício, o significado. A refeição, por quê? Porque oferta, eu tô tremendo, gente. Oferta de comunhão, o que era? O sacrifício não queimava. O sacrifício, metade era queimada e metade eles comiam com a família do ofertante, para mostrar a comunhão perante o Senhor, diante de Deus. Então, para proclamar a comunhão do povo de Deus também, entendeu? Tipo, o amor da comunhão, ela também fazia parte do sacrifício para Deus. Não era só o animal ali, mas também a comunhão, o amor, ali a irmandade fraternal, etc. Também era sacrifício de amor a Deus. Tá bom? Dúvida até aqui? Qual que era essa, pastor? De comunhão. Na minha Bíblia o título está diferente aqui, tá? Sacrifícios de paz ou de graças. E outra tradução também diz de comunhão. Pastor, aqui na... É pacífico. Capítulo 3. Comunhão com Deus. Ah, tá. Comunhão com Deus. Refeição comunitária. Isso, comunhão com Deus e com os homens aí, né? Tá aqui, Tá tudo certo, tá na ordem aí. Então aqui no nosso material tá oferta pacífica também, que é pacífico ali, né? De comunhão, tá? Manjares, cereais, holocausto, oferta queimada. Ok. E o quarto aqui, aí que é o sacrifício mais conhecido que nós falamos, né? Que era por causa do pecado. O animal específico era requerido dependendo do status e da posição da pessoa ali. Do grau de pecado da pessoa. Se era um pecadinho, sacrificava uma rolinha, um animal, um pássaro. Se era um pecadão, já tinha que ser um carneiro ali, um cordeiro, né?
quando era para o povo, que a gente vai ver no capítulo, acho que é 9, se não me engano, da expiação, era já um bezerro, que é o animal maior, que era um sacrifício para todo o povo, que o sumo sacerdote pegava o sangue desse animal e entrava lá no Santo dos Santos e aspergia sobre a Arca da Aliança, tá? Então, ofertas pelo pecado, pecados voluntários, que a pessoa fez por querer, que a pessoa fez ali, né, sabendo que era pecado e etc, etc. Na oferta pela culpa, ou culpa aqui, sacrifício pela culpa, já é diferente, que ali fala o significado ali, ó. Essa oferta era requerida se a pessoa violasse os direitos de alguém, como furto. Era também requerida quando houvesse cura da lepra, pois Deus era privado de um adorador enquanto a pessoa estivesse doente. Lembra quando os 10 leprosos chegaram para Jesus? Jesus, nos cura, Jesus. Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. Aí pega sobre isso aí, mãe. O que aconteceu? O que Jesus disse? Vai, se apresenta ao sacerdote e dê a oferta segundo a lei de Moisés. Era aqui, ó. Oferta pela culpa. O que é a lepra? Existe lepra ainda? Existe. Claro que existe. Tem uma comunidade em Molokai até, sabia que? Hansenício hoje em dia. É, Tem um vale lá em Molokai que tem uma comunidade que mora só com lepra até hoje lá. Sempre é contagioso, não pode É. até. Não é contagioso, não era de antigamente. Aham. São tipos diferentes de lepra, né? Mas todos os desse tipo aí são contagiosos. Respondeu? Beleza? Então, tipo, lembra que a mulher do fluxo de sangue? Ela foi curada? Ela foi curada, o que ela teve que fazer depois? Uma oferta de culpa, um sacrifício de culpa lá, de gratidão a Deus, para mostrar diante do sacerdote, ser examinada pelo sacerdote e colocar ela limpa diante do povo para ter comunhão diante do Mas povo. eu li que até calvície era Era o quê? considerado Pecado? que a pessoa era impura. Não, era calvície. Calvície, Tinha queda alguns normal de cabelo, úlcera, queimadura, Tinha a alguns... hemorragia da mulher após ela dar luz. Não, isso aí eram coisas que faziam a pessoa Ficar impura. ser consideradas impuras por um Isso. pouco período de tempo. Aí ela se reservava Isso. e depois Pouco período de o tempo. sacerdote liberava A ela. calvície... Eu vi, tá aí na Bíblia, calvície. Sim, sim. Na parte das pessoas. É uma menstruação que não acaba. Então, mas existe isso ainda hoje? Sim, hemorragia. Doenças. Não, hemorragia não é isso. Você já ficou menstruado por acaso? Não, tem... Não, cara, ele tá falando. Ela ficou por 12 anos, não é isso? Isso. É isso que ele tá Existe dizendo. isso ainda? É uma doença? É uma doença, existe A ainda gente hoje. consegue explicar pra alguém? Eu falo, a mulher de fluxo de sangue, eu não sei explicar. É uma mulher que tinha, Sim. simplificando, Sim. estava menstruada Sim, a mas vida por toda. quê? Isso era uma doença como se fosse o quê? Era Uma como doença. se ela estivesse em sabe. pecado. Não. Como se fosse hoje, igual você falou, a menina, a Taline falou aqui, a lepra é Hanseníase. hanseníase. Eu não sei o nome do hoje em dia. Não, mas tem algumas opções que acontece isso. Acontece isso, né? Tem até- duas que eu consigo lembrar que acontece É, isso. porque eu falo, acho que é coisa que acontecia naquela época. Não. Acontece Não, coisa eu esqueci da o nome humanidade, que tem né? hoje em dia. Eu esqueci o Eu nome. escutei Mas como tem- hemorragia. E é sempre diante de algo, por exemplo, a pessoa que tem câncer. Ela tem câncer e ela pode ficar menstruada por um período que ela tiver com câncer. Isso. Por quê? É uma consequência do câncer. Então aí ninguém fala mais fluxo de sangue, fala hemorragia. Então, mas aí esse fluxo tinha Deus dá vários exemplos ali, né? Se você procurar, você vai ver especificando diversas circunstâncias que pudesse acontecer, seria considerado impuro. Por exemplo, a mulher dava o parto da mulher, depois de dar o filho, ela ficava 40 dias considerada impura, Se for mulher, né? Ou no dia da menstruação, coisas do tipo assim. Então, e tinha outros tipos também que é especificado também no texto também. Tá bom? Então a última oferta, capítulo 5, do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 7, né? Fala sobre isso aí, depois o 7 de novo, ó. Ele traz aqui o capítulo 7, fala novamente um pouquinho no capítulo 14 também aí, tá? Que vai falar sobre a culpa dos sacerdotes, que o sacerdote tinha que apresentar sacrifício por ele primeiramente, para depois pelo povo.
né? Senão ele morria. Então isso aqui, gente, que horas são? 9 horas, misericórdia. São aqui os primeiros 7 capítulos, tá bom? Que vai até o capítulo 7, versículo 16, que é o último versículo aqui do capítulo 7. Essa aí são os 7 capítulos dedicados a diferentes tipos de sacrifícios, de ofertas, como que Deus queria que ele fizesse para ser agradável a ele, né? Com incenso suave, cheiro suave às suas narinas. Isso segue depois de Jesus também? No tempo de Jesus eles seguiam isso aí. Não, mas depois de Jesus não. Não. Os judeus, né? Os judeus, mesmo depois de Jesus, eles continuaram fazendo. Até o ano 70 depois de Cristo, que Roma veio e destruiu o templo de Jerusalém. Daquela destruição até hoje, não teve mais sacrifício. Entendeu? Então por isso que eles estão se preparando para poder fazer o templo novamente, para poder sacrificar novamente, mas não fizeram esse intervalo tanto do... O lugar específico. Ah, então era só eles mesmo que faziam isso. As outras pessoas todas que foram salvas depois de Jesus não precisam fazer. Em Cristo não, porque nele foi consumado as profecias, a todos os sacrifícios está consumado nele, porque ele foi o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado, entendeu? Então, tipo assim, a partir dele nós oferecemos sacrifícios a ele, sim, sacrifícios de louvor, de adoração, entendeu? Ao Senhor. E diante de coisas também que nós fazemos para Deus, né? Você pegou bem o ponto. Pegou bem o ponto. Vamos, abre Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Não marquei aqui, não, mas diante da sua pergunta vai ajudar a esclarecer. Olha, alguém lê para mim, por favor. Romanos o quê? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional, sacrifício vivo e agradável a Deus. Nossa vida hoje, nossa maneira de viver santa, é um sacrifício vivo e agradável a Deus, entendeu, Dani? A obediência. Entendeu, irmãos? Uma vida em obediência e santificação ao Senhor. Isso é nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor todo o tempo. Tá bom? Vamos lá, capítulo 8 aí. E o meu 5 vai ficar... Qual que é a pergunta do 5? Tá pulando. Já respondi Tô tudo, vendo. né? Sabe o tema? Deus é comigo, irmão. Pastor bem preparado. Pode perguntar qualquer coisa aí. Já esqueceu, olha lá. Não, Fala, tá aqui, Deus. ó. Não, esqueceu, irmão? Ó, Vamos lá, vamos aqui, tá 8. Qual que é a pergunta? Olha, é mentira, gente? Qual que é a pergunta? Fala rapidinho. Não, vou falar rapidinho. Não, já finaliza o 7, você não volta mais. Fala igual Tá. fala para sempre. Tá no 5, casos que é preciso, casos em que é preciso oferecer sacrifício. Aham, 5. Aí tá lá, se alguém pecar porque sendo testemunha... Qual o versículo? Ah, tá. 5:1. Se alguém pecar porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não quis revelar, e mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Cadê? Aqui, ele não se der conta. Ó. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa boa ou má, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com o juramento, e ele não saber disso, mas ficar sabendo depois, ele será culpado. Porque ele soube, Ué, mas ele não sabia. mas soube. Ele ficou sabendo depois. O que ele tem a ver com isso, cara? Qual que é o versículo aí? Jesus! 4. O A 4. linguagem mais fácil, às vezes aqui a linguagem tá te confundindo. Pode ser qualquer um. 5:4. É o 5:4. Eu vou ler a minha versão aqui. Vai. Nossa, é mais difícil. Eu não leio. A dele é King James, é mais difícil. Eu vou ler a minha. King James, não. A sua é King James, não é não? Claro que não. Aumenta a revista corrigida. A minha é mais fácil. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Então, a pessoa, ela
ela prometeu fazer uma coisa ruim, entendeu? Ela tem uma maldade no coração, falou que não Não, devia. é boa ou ruim. Ela fez uma promessa e não cumpriu. É. Mesmo que ela ache que é nada por nada, ela tinha que ter cumprido, ela vai ser Sim, culpada. a Bíblia fala em várias partes sobre voto, promessas a Deus. É, que você Nós não fala podemos. sobre Se fazer. votou, fez promessa, cumpre. Senão a Bíblia fala que é promessa, voto de tolo. Entendeu? Vai lá e cumpre. Depende de alguns casos, você faz até o dobro para poder compensar o seu erro. Então, tipo assim, Deus leva em conta o que? A nossa palavra. Por isso que a pessoa é culpada, porque ela prometeu, ela vai cumprir. Não Né? é Esse- isso que tá na minha Bíblia, não. Tem que pegar uma linguagem mais fácil. Porque a pessoa prometeu, falou que ia fazer algo. Aqui tá deixando bem claro que ela nem sabia. Ela não se apercebeu o que ela estava falando. E depois depois ela percebeu o que ela falou. Ela tá falando que impensadamente ele jurou fazer algo Sem bom pensar. mal. Tipo assim, saiu, sabe, da boca pra Pensar fora. direito, falou. Saiu da boca cumpria. pra fora, assim. Aí depois eu me esqueci que eu tinha falado isso. É, já era. Aí depois ele se lembrou que ele jurou e E não o que cumpriu. Aí ele pegou. acontecia com a pessoa? Ela tinha Tinha que fazer um sacrifício de culpa, de que é o último. cabra, de cabra. É o último, né? O último sacrifício. Mas era muito mais fácil a gente matar. Por que que- olha só, Do que a por que gente que- fazer o trabalho em nós mesmos, eu acho. Por que que Deus colocou esse tipo de coisa? Para as pessoas Matar o animal Pensou, era prejuízo. eu não- aprender com o erro dos outros ou com delas mesmas. Eu não vou fazer mais, não vou prometer por bobeira. Ou o outro prometeu lá, depois se lembrou, teve que pagar, foi culpado diante de Deus. Você vai saber se recebeu maldição ou não, falta de bênção de Deus. Tá? Ensinava as pessoas a ter uma conduta diante de Deus. Por isso tem que Entendeu? se atelar à época, não pode se atelar. Mas hoje é mais fácil. Que era mais barato. Hoje é mais fácil do que matar um animal. É só pedir perdão, se arrepender. Ah, mas tem que ser lá dentro do coração. Tem que ser. Carol, você entendeu o que eu falei? O porquê? É mais fácil. Sim. Podia parecer até injusto, mas é para ensino para as pessoas não ficar falando coisa por falar, sem temor, sem ter cuidado na palavra. Porque uma vez que você fala, não tem como voltar atrás. Porque a palavra É, Eu Paulo prometi algo pra fala. criança. Paulo fala lá. Tiago, Paulo fala, não sei o que mesmo que você Pensou, você pegou. uma mulher, por exemplo, vamos pensar numa mulher, já pecou, não, Jesus falou. Jesus Aí- falou. mas não tá indo. Não, mas eu tô falando de palavra, tipo assim. Tem um versículo da Bíblia, esqueci agora, que fala, tipo assim, quando você promete fazer algo, mesmo com prejuízo, vai e cumpre o que você prometeu. Entendeu? Tiago, né? Ele fala muito sobre a língua, sobre o poder da palavra. Fala, Tiago capítulo 1 e 2 ali, irmão. Acontece muito. No trabalho, né? Se tem um prejuízo, Não, tem que fazer. engraçado, tem até meme hoje em dia da mulher que fala isso muito. Não fala que você nunca mais. Se você fizer isso. Mas não dá, é diferente, Você né? faz, a mulher Marido não e mulher. cumpre. Marido e mulher é diferente. Capítulo 8 aí, vamos lá, gente. Já demorou horário, deixa eu adiantar aqui, ó. Capítulo 8, acharam aí? Atenção, atenção. Atenção, atenção. Tá com o apagador, pastor. Capítulo 8. Capítulo 8. Resumo. Arão e os seus filhos são ordenados sacerdotes sobre as vistas de toda a assembleia, toda a congregação. Capítulo 8, versículo de 1 a 4. Aqui Deus fala para Moisés chamar Arão, os filhos dele, queriam consagrar, ungir a eles como sacerdotes. E Arão seria o sumo sacerdote. 8. Tá? E dali em diante, só podia ser sacerdotes aqueles que fossem descendentes de Arão. Tá? É lógico que tinha toda a descendência da tribo de Levi, que eram os levitas, e dos levitas, que era a tribo também de Arão, que seriam os sacerdotes. Não poderia de outra tribo, uma família de outra tribo de Levi. Tinha que ser da família descendentes de Arão, para ser sacerdotes. Amém? Amém. E aqui Deus ele dá as ordenanças ali, como fazer essa cerimônia diante de todo mundo, consagrando ali Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, né? Dali em diante começou o ministério sacerdócio ali, né? Perante o Senhor. Deus estava começando a organizar as coisas, o culto a Ele, a adoração a Ele, né? Como fazer as coisas direitinho, né? Porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Capítulo 19 de Êxodo a gente viu aí,
Deus falou assim, Moisés, chama o povo, que eu vou me apresentar para eles, vou falar com eles. E eles ficaram com medo e falaram, Moisés, não, fala você com a gente, seja nosso intercessor, intermediador aí, porque a gente tem medo de Deus. Todo mundo quer Moisés viver, ia todo morrer, mundo mas, queria. né? Vai ter Mas mesmo. Deus escolheu Arão para ser ali, vamos dizer ali, a linha de intercessores para com Deus, né? Até Cristo Jesus, que chega lá em Timóteo, Paulo fala que ele é o único intercessor, mediador entre Deus e os homens. Então não tem Maria, não tem São João, São Pedro, eles estão descansando na presença de Deus, irmão. Mal sabe eles, tem muita pessoa aqui orando o nome deles, né? Para ser intermediadores aí. Só Cristo, tá? Que é o próprio Deus, na pessoa do Filho, onisciente, que consegue escutar todas as pessoas, conhece o coração de todas as pessoas. Tá? Um ser humano comum que morreu, irmão, não consegue escutar ninguém aqui. Não consegue ver ninguém. Não tem esse poder. Eles não são Deus. Somente Deus tem o poder de ver todas as coisas, de ouvir todas as coisas, tem o poder sobre tudo e todos. Tá? Então aqui começou, né, o sacerdócio. Arão é vestido com sua esplêndida vestimenta, versículo de 5 a 9. O centro de adoração e seus equipamentos são consagrados com óleo especial de unção, versículo 10 a 13. Sacrifícios solenes são oferecidos pelos sacerdotes da comunhão, da apresentação deles em unção. Então Arão e seus filhos são consagrados com óleo, unção e sangue, e são obrigados... Eita, acabei escrevendo aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô no... Posso ler o 29 aqui, se quiser. Não, eu tenho aqui. Pastor, quem deu todas essas regras foi São- Deus? Isso. Foi Deus. São obrigados a permanecer... São obrigados a permanecerem... Foi o último capítulo, o último versículo. Cadê vamos ler o versículo-chave que vai falar sobre isso aqui, ó. 34. 8:34. Alguém lê para mim, por favor. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Mais um. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim foi ordenado. Mais um só. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém? Então eles tinham que estar ali todo dia perante o Senhor. Expiação Todo é- santo dia. expiação Tinha é- turnos, né? Expiação e oração é... Expiação é os pecados pelos pecados. Sacrifício pelos pecados. Expiação é a palavra que dá o espirrar do sangue, né, que falou antes ali, no sacrifício pelos pecados. Matava o seu animal. O ofertante ali colocava a mão sobre o animal e fazia uma oração de confissão do pecado perante Deus e dava a faca para ele, ele matava o animal. Aí o sacerdote pegava o sangue com uma tigela e aspergia em volta do altar. Isso que é expiação. Expiar é perdoar o pecado, entendeu? Ele, na leitura do áudio, ele fala que ele espirrava, borrifava. Borrifar fazia assim, né? É porque o altar tem tipo um chifre assim, aí espirrava, né? Eu mandei um vídeo É lá. diferente de expiação. Hã? Não, a expiação era perdoar o pecado. Expiação é o pecado é o sacrifício pelo pecado do... E por isso O rei- aspergia o sangue. Isso. Depois. Eu não falei que é o aspergir, eu falei que a origem de se aspergir é a expiação, porque vai estar sacrificando a culpa, que é o sangue, entendeu? O preço do salário do pecado, é do sangue. Então, daquela sangue ali, vem a palavra que é expiação, tá bom? Que é o perdão, na verdade, né? Vamos lá, versículo chave nós lemos, e a aplicação pessoal ali, ó, de fato é especial servir ao Senhor. Nós vamos ver no capítulo 8 aqui os detalhes, como que Deus escolheu Arão, os filhos dele, como que eles deviam fazer o ministério do sacerdócio, mostrando que era um privilégio para eles servir a Deus, gente. É verdade. Imagina só, servir diante do Senhor, você ser escolhido para ministrar diante do Senhor, para servir o reino de Deus aqui na terra, ser representantes dos trabalhadores,
o papel dos anjos do céu, de estar adorando, administrando perante o Senhor. Então os sacerdotes ali, eles pegavam junto, né, em comunhão com o povo, eram ministros em adoração ao Senhor. Entendeu? Então é um privilégio para eles. Eles não queriam. Hã? Eles não queriam. Como assim? Os filhos de Arão. Não, eles queriam, eles foram, mas aconteceu algo depois aqui, a gente vai ver já, mas... Hã? Eles faziam bagunça com o que tinha que fazer, né? Você tá confundindo. Não, esses eram os filhos de Eli e de Samuel. Mas 2 filhos de Arão também fizeram coisa errada aqui logo em seguida. Foram consumidos pelo fogo. É. No próprio fogo dele. Vamos lá então, aqui... No próprio fogo. Cadê? Aí já foi. Tem 3 coisas aqui diferentes, 4. Capítulo 9 e 10 aí. Resumo que recentemente eles foram ordenados sacerdotes e aconteceu um grande problema. Que 2 filhos de Arão aí, Nadab e Abiú aqui, ó, eles foram fazer uma intercessão perante o Senhor com um incenso ali. Eles pegaram fogo de outro lugar que Deus tinha ordenado e entraram embriagados, beberam vinho e entraram perante o Senhor embriagados. O que aconteceu? Deus mandou fogo do céu e matou os 2. Morreram queimados. Até ali não tinha uma ordem específica. Por isso que é importante Deus dar os detalhes de como fazer. O que pode, o que não pode, como fazer. Para não acontecer isso. Para Deus não matar os outros que fez errado. Eles foram entrar embriagados com o quê? O ônibus fermentado, né? Com fermento perante o Senhor. E Deus os matou. E dali em diante Deus colocou uma nova lei para todos os sacerdotes não poderiam tomar vinho pro resto da sua vida quando estivesse no turno deles de servir ao Senhor. Então por isso que Jesus não deve ter tomado. Ó, esse vinho versículo, com qual o fermento. versículo aí? Cadê? Era suco de uva. Chave com- 10:3. Não tá aí, não. É no 10 aí alguma coisa, deixa eu ver aqui. Que Deus ordena para que ele perpetuamente eles não podiam tomar vinho e servir ao Senhor. Aqui, acho que eu achei aqui, ó. Versículo 8 e 9. E falou, no capítulo 10, tá? Falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Esse versículo aqui, 9, do sacerdote não podia beber vinho quando estivesse servindo ao Senhor, é a base número 1 para mim, pastor Josifran, para o cristão não beber vinho e bebida forte. Porque nós somos sacerdotes de Cristo hoje, sacerdócio santo. Nós éramos como eles que tinham o turno, que ia servir um tempo ali, não podia se tomar bebida forte, depois podiam estar em casa, fora do turno e beber. Não, nós estamos 100%, 24/7, servindo ao Senhor, na presença do Senhor. Nós não vamos ao tabernáculo mais, ao templo, nós somos o próprio templo. Então, o Deus vivo dali está em nós, e nós estamos na presença dele 24/7. E como sacerdotes, como Paulo disse várias vezes nas suas cartas, sede sóbrios e vigiai. Fala muitos versículos. Para mim, Josifran, pastor Josifran, esse é o versículo número 1 para nós cristãos hoje, tá? Tem muitos outros versículos, etc. Um estudo sobre isso. Tem que vigiar. Contagem. Também, né? Hã? Só não beber Tá bom? Então, ó. não bebe e só faz bagunça. Cadê? Então, esse é o capítulo 9 e 10, tá bom? Que aí Deus dá essas diretrizes e consagração aos sacerdotes, como que eles devem se comportar e etc, tá? Detalhes simples, gente. Até coisas que são óbvias, né? Para nós hoje, usar calcinha e cueca é a coisa mais normal do mundo. Mas lá, o sacerdote, Deus teve que falar, olha, usa um calção por baixo da sua vestimenta. Porque quando você estiver em cima do altar lá fazendo um sacrifício para bater um vento, e a sua vestimenta subir, vai mostrar a tua nudez.
Então Deus fala os detalhes em tudo. Entendeu? Detalhe que você nem se possa imaginar. Para justamente guardar a gente, né? Amém até aqui? Amém, pastor. Vamos subindo. Capítulo 11. Você falou o nome dos filhos, ele... Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. O que o Rino falou originalmente lá são os dois filhos de Eli na época de Samuel. Pastor, pode passar depois. Passo. Eliezer e Itamar, quem são? Os outros filhos. Os outros são filhos que vivos. ficaram. Arão tinha 4 filhos. 2 morreram nesse sacrilégio aí. E tem os outros 2 que ficou como sacerdotes ainda. Essas pessoas foram direto pra coisa ruim? Que Deus matou? Eu creio que esses 2 que Deus matou foi pro inferno. Porque eles pegaram fogo também de Ixi, outro. mas eles não Morrer em Eles desobediência. Mas eles foram exemplo para Deus. Com das certeza. regras, né? Coitado. Exemplo. Se eles soubessem fazer, eles não faziam. Tem que contar de novo, às vezes sai mesmo. É muito difícil. Se você quiser, joga aí, eu ponho. Se você é profissional, Então, capítulo 11, né? O capítulo 11 aí, gente. O que é pra você passar pra mim? Não é? Eu preciso aí, gente. O 10:16 conta a história aqui, ó, que Eliezer e Itamar, eles fizeram algo errado também. E Moisés, ele se ira contra os outros 2 filhos de Arão. Ó, aqui, ó. Deixa rapidinho, Carol, pra mim passar pro próximo. Pode falar. É que o pessoal falou dos outros 2, então. É a coisa Tem principal. uma coisa importante. O que é importante? Fala aí, vai lá. Fala! É, já passou 22 minutos no nosso Depois, quando horário. terminar, eu Isso. pergunto. Então, do 11 até o 15 agora, que é a nossa última parte, vai falar sobre a definição de puro e impuro. Lembra que Deus estava falando para os filhos, para Arão, sobre os 2 filhos dele que foram mortos ali, para não beber vinho, tinha outras coisas que os sacerdotes não podiam fazer. Por quê? Para eles saberem o que era impuro, o que era puro. Lembra que eles saíram do Egito há pouco tempo, não sabiam o que era certo, o que era errado, o que era traição, o que era injustiça, o que era todas essas coisas, o que era puro para Deus, o que era impuro para Deus. Então, capítulo 11 até o 15 aí, especificamente, tem outras partes também, mas é mais essa parte que Deus vai mostrar para eles que para Deus algumas coisas eram consideradas impuras e algumas coisas eram consideradas puras para Deus, e que para eles seguirem essas diretrizes. Tá bom? Então, no capítulo 11 aí, o resumo, esse capítulo introduz, né, o conceito desse ritual, tanto do culto, como da vida do dia a dia também, dessas coisas impuras e impuras. Tá? O versículo chave é o versículo 44. Alguém pode ler para mim, por favor? 11:44. 11:44. Porque eu sou o Senhor, Então, aí. vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra, É mais um. que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Amém. Aí no versículo depois ele fala que essa é a lei dos animais e tal, que ele se agrada, etc. Né? O que comer, o que não comer, o que pode sacrificar, o que não pode sacrificar para Deus, né? E é interessante, né? Interessante nós sabermos essas coisas diferentes, né? De animais que tinham patas lisas assim, que nem vaca, ou fendidas, né? Então, que ruminava, que não ruminava, a combinação dos dois, tinha tanto um porquê que Deus queria que fizesse de tal maneira. Então, né, até o mais conhecido para nós é o porco, que é considerado o animal mais impuro ali que Deus
não se agradava, e as pessoas queriam porque é gostoso, né, irmão? É gostosinho, a linguicinha, etc. Então, por que hoje em dia nós podemos comer essas coisas? Naquela época não era, né? Lá em Romanos 14 fala muito sobre isso, né? E para nós gentios, essas coisas são consideradas santas se nós orarmos e consagrarmos ao Senhor. Que fala lá, nada do que Deus fez é impuro, entendeu? Sendo que santificado com uma oração. Naquela época, a coisa mais comum que tinha os templos de deuses pagãos, né? Tem a deusa Diana lá em Éfeso e outros lugares, e Paulo dá instruções lá aos Coríntios também, bastante, capítulo 7 de 1 Coríntios ali, entre outros, fala dando instruções, até mesmo se você for na casa de um amigo seu e tal, e você sabe que ali, a carne que foi ali, é uma carne consagrada ao ídolo desse seu amigo, etc. Se você tiver fé e orar e comer, não tem problema nenhum. Tudo que era por fé, não tinha pecado. Mas, aí ele fala assim, mas se algum irmão seu da igreja, algum irmão seu ver e se escandalizar, você está pecando. Porque você está escandalizando a fé de alguém que é mais fraco na fé. Mas se você tem fé para isso, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada, você consagra ao Senhor, até, ele dá um exemplo, tipo assim, um exemplo crítico, né? Até isso, uma coisa que é consagrada aos ídolos, entendeu? Então tem todo um ensinamento, né? Para nós guardarmos o quê? Aquela comunhão, algo puro entre os irmãos, né? Jesus mesmo falou assim, os escândalos virão, mas ai de por quem vieram os escândalos, entendeu? Tudo... A gente às vezes pensa, mas os outros que se dão, eu faço para mim, eu faço o que eu quero mesmo, eu uso isso, eu faço isso, os outros... Irmão, não é bem assim, entendeu? Se você é um cristão, o que é cristão? Mesmo que para a gente, nosso português significa maior, grande, o cristão em si, a palavra significa um Cristo menor. Nós somos um Cristo aqui na terra, um representante do Senhor. Então nós não podemos menosprezar a fé dos outros. É lógico que pessoas são sensíveis até demais, né? Dá vontade de bater, porque, meu Deus do céu, se escandaliza com tudo, com mais minúcia, dá vontade de falar, se vira, vai ler a Bíblia, vai crescer, vai amadurecer, vai, pelo amor de Deus, entendeu? Já vi muitos cristãos assim, e dá raiva, tem que ser instruído, tem que chamar o pastor dessa pessoa, um líder, tem que levar ela, e falar assim, instruir essa pessoa, a pessoa precisa ter conhecimento, para não ser dodói e sensível demais com tudo, e ficar privando os outros de fazer coisas que não tem nada a ver. Então, mas nós temos que zelar por isso, que Paulo fala no capítulo 14. Leia o capítulo 14, pelo amor de Deus. Tá? Que Paulo fala assim... 1 Coríntios, pastor? 1 Coríntios 14. Não, desculpa. Romanos 14. Porque lá na igreja em Roma, tinha judeus e tinha gentios. Já falo sobre esse capítulo muitas vezes. E eles brigavam porque os judeus queriam impor aos gentios as coisas da lei... E os gentios queriam, não, irmão, e queriam impor coisas dos gentios para os judeus. Aí ficava aquela briga na igreja, e Paulo falou assim, olha, você que é judeu, quer guardar o sábado, guarda para você, mas não fica impondo para o outro. Você que é gentio, não quer guardar o sábado, mas não fica impondo para o outro. Ou com coisas de comida. Mas ele fala assim, mas se o teu comer, ou teu beber, ou fazer qualquer outra coisa que escandaliza o teu irmão, não faça por amor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14. Aí ele fala, tudo que não é por fé é pecado. Então ali mostra, na época de Cristo, a igreja lidando com esses problemas. A igreja no começo lidou muito com esses conflitos e confusões. Né? Teve que ter concílios de Paulo com a igreja, com os discípulos, até Pedro, os outros apóstolos estavam absorvendo essas coisas aí, nessa transição. Eles não sabiam como assim, na minha vida toda dos judeus, aprendendo a lei, o Messias veio, agora tem que ligar com os gentios. Ele ia lá, onde estava Paulo com os gentios, se fazia como gentil, aí chegavam alguns irmãos do judaísmo, aí Pedro voltava para viver como judeus, aí Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo.
na cara de Paulo, de Pedro, na frente de todo mundo. Chamou, não, versículo que a gente gosta mais de Paulo, que Paulo, né, chamou a atenção de Pedro na cara dele, na frente de todo mundo. Você estava com a gente, com gentios, vivendo como um gentil aqui, de boa, comendo porquinho e tal. De repente chegam os irmãos da circuncisão. Você, ó, eu não vou tocar nisso, eu não sou. Que isso? Paulo falou assim, mas você é duas caras agora, tem que ter um entendimento. É para não escandalizar o judeu. Por isso que tá... Aí ele escandalizava o gentil que estava ali. Mas aí o gentil ele fazia com o gentil. Ele era. O gentil era gentil. Mas aí que tá. Vamos lá. Então tem essas coisas para eles, que Deus dá essas instruções para eles, né? Até hoje a medicina fala que não é tão bom, né? Saudável comer o porco de hoje em dia que a gente come no mercado, não é um porco saudável, etc. Você vai comer um porco aqui selvagem aqui, o gosto é totalmente Esse diferente. porco que eu botei na feijoada, eu matei ele ontem. Então aí, Mas Isso tava bom. foi no quintal lá, ó. Ele era selvagem. Não era do oferta. Ela matou e eu Mas limpei. dizem que o porco é mais saudável. Mas porque tem aquela a diferença carne branca é de mais sabor, saudável, diferente. né? Eu achei que a porco era Não sei. mais Então, mas saudável. aí, tipo assim, muitas hoje na medicina falam que tem que é muito válido essas instruções de Deus para não comer certo tipo de animais que provocavam doenças e tal, etc. Né? Mas nós gostamos e comemos, quem quer come, quem não quer não come. Quem tem paz da consciência. Come escondi para escandalizar o irmão. Ema, cada um Aí, com seus se for assim, problemas. cada um faz o que quer, não sei. Tá É. certo isso aí. Então, aqui no capítulo 11, por favor, ressuscita aí o... Não tá conseguindo conectar É. na internet. Do 11 ao 15, né, se não me engano aí, fala sobre essas coisas impuras e impuras perante o Senhor, tá bom? Com relação aos animais que tu só teve esse gancho, porque a cobra, a serpente foi, tipo, não sei a palavra falar aqui, no Adão, E Eva, né? Eva, ele é uma boa, obrigada. A serpente, mas aí teve aquela que a gente viu. Mas quando Deus fala répteis, é todos os répteis. E réptil é gostoso, réptil é igual frango, irmão. Não, eu digo porque a gente aprendeu no Êxodo. É, igualzinho, eu já No comi Êxodo, lagarto. a serpente foi o símbolo também. Eu achei meio que estranho, né? Porque Aham. ele É porque eles são picados por serpentes, então a própria serpente, o símbolo da serpente, iriam curar eles, entendeu? A serpente que era o madeiro que simbolizava Cristo Jesus na cruz depois, né? Agora foi, gente. Aquele que se tornou maldito Os dois conectados. pela nossa maldição, entendeu? Vou dar um resumo do 12 até o 15 aqui, tá aí? Quer segurar para semana que vem? A gente vai finalizar. Hã? Não, Vai fazer correndo. é só agora, acabou agora, só essa parte aqui. Então, eu falo do 11, agora do 12 até o 15, que tá vendo a mesma O que vocês estão comendo aí? coisa. São os regulamentos referentes à impureza, tá? Versículo 82 ali. São cuidadosamente explicados nesses capítulos, detalhes de Deus. Nenhum dos resultados encontrados aqui envolvem pecado intencional da parte do adorador. E a cada definição da impureza, um processo de restauração ao estado puro é explicado. As regras aqui envolvem nascimento, tá? Do 12 até o 1 ao 8. Males infecciosos da pele, da lepra, do bolor, que é a outra lepra também. No vestuário. Aqui, ó. Tais regulamentos incluem fluxos ligados a enfermidades, tais como furúnculo, que é bem comum no nosso dia de hoje, por causa de carne do quê? De porco. Capítulo 15, do 1 ao 15. E aqueles relacionados com o sexo, como a emissão de sêmen de um homem ou o fluxo menstrual da mulher, tá? O versículo chave, vamos ler aí, ó, capítulo 14, do 19 e 20. Depois leia em casa, tá, gente? Pode ler, pastor? Pode. 19 e 20. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. O animal do holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e assim será limpo. Tá? Então, por que esses sacrifícios aí? Porque a pessoa usou coisas que eram imundas.
né? Coisas que desagradavam a Deus. Então ela tinha que pedir perdão, e todo pedido de perdão não é só fazer uma oraçãozinha lá, não, tinha que dar animal, irmão. Servir Deus naquela época, irmão, custava muito dinheiro. Aí dava o temor, daí, daria cereais. aí que dava o temor de a pessoa não pecar mais, porque não tinha dinheiro, não tinha animal para poder sacrificar, entendeu? O pecador era falido, né? Até hoje. Pecadores era falido, irmão. Se a pessoa fosse pobre e não tivesse condições, tá escrito aí. Pegava rolinho. Mas, Se de acordo ainda com não o tivesse- grau do pecado da pessoa, É. né? Tem isso Aí também. Deus era dermatologista também. E a aplicação ali, a pessoal, é Aí é tudo. ser sensível a qualquer coisa que interrompa o relacionamento com o Senhor. É apressar a volta para Ele. Tá? O que nós podemos aprender com isso, com essas coisas aí? Lembra que Jesus ele disse, olha, se teu olho te faz pecar, arranca o olho. Né? Então, ele deu vários exemplos ali. O que ele quis ensinar com aquilo? Irmão, se afaste de coisas, tanto qualquer coisa que faz você se afastar de Deus. Glória a Deus. Só os cegos entrarão no reino do céu. Os coxos, né? Arrancam a perna, arrancam a mão. Mas na verdade, tipo assim, né? Muitos dizem que ele está falando literalmente, como também muitos dizem fala que é algo figurado ali, né? Do que seria coisas que nos afastam. Eu acho que tá Seja o falando que do for, próprio que a gente olha é pecado também, né? o que olha, o que toca, né? Já tinha tatuagem naquela época, não pode tatuagem não. É Levítico que fala sobre isso também, né? Fala também. Porque naquela época ela é relacionado aos deuses, entendeu? Naquela É época mais nos filisteus. eles faziam como forma de adoração os deuses da época. Não queria estética, não. É. Queria... Não era por estética, vaidade, nada disso não. Era mais como Adorando maneio de adorar, né, aos deuses pagãos. Tá bom? Amém. Amém. Então é isso aí. Isso aí foi o livro de Levíticos até o capítulo 15. É bom nós vermos essas partes sobre sacrifícios e de coisas impuras, não impuras, que a gente tanto ouve. Muitas pessoas falam sem saber, sem conhecer o que é, o que não é, né? A importância disso tudo, tá? Então, coisa número 1, fazer as coisas para Deus como Ele gosta, como Ele se agrada. São aí do 1 ao 7 os sacrifícios. Aí do 8 ali, 9, 10, sacerdotes. Irmão, é um privilégio para a gente servir a Deus. Glória a Deus. E a terceira parte é viver uma vida de santificação para o Senhor. Amém. Tá bom? Possamos aprender com Levíticos, né?